Você está no Varejo Cast. Este episódio do Varejo Cast é patrocinado por SmartDev, VMSP Studio, OneBeat. Olá, amigos do Varejo, tudo bem? Você já sabe, toda terça-feira tem o quê? Varejo Cast, tendências e pendências. Essa semana vou falar da volta do consumidor zero, exatamente. Quer entender? Aliás, você não tá nem entendendo o que é consumidor zero, vamos explicar pra você. Eu, Caio Camargo, tô aqui hoje, Fred, diretamente de Macapá, capital do querido estado do Amapá. Você tá por onde, meu amigo, hoje? Eu tô na querida capital do querido estado de Alagoas. Eu estou em Maceió, meu amigo Caio. Cara, saudades em Maceió. Abraço aos nossos amigos da Tracto, fundada aí, tivemos o Tracto Marketing Show há 300 anos atrás, né? Isso. Tô lembrando você, nossa querida audiência, toda terça-feira tem tendências independentes, toda quinta-feira tem Varejo Cast News pra você, às quarta-feiras estamos publicando as entrevistas, tem mais entrevista a caminho ali pra você escutar com a gente, mas a gente sempre começa pelos comentários que vocês deixaram com a gente, ou seja, aquela maneira bacana de você participar com a gente aqui do Varejo Cast, certo, doutor? Exatamente, então vamos lá, vamos começar com o nosso querido Ed, que voltou com tudo. Grandes mestres e amigos Caio e Fred, parabéns por mais esse episódio, a curadoria do Fórum E-Commerce mesclando com tendências e pendências do que tem visto e observado ficou excelente. Acredito que a omnicanalidade continua sendo um desafio para o varejo e para as marcas, pois ele não se restringe mais ao on e ao off, está na interação do comprador com as plataformas, mídias e todas as interações que existam, seja ela nas jornadas de compra ou não. E aí ele termina com um abração para rimar com o ou não do final. E nosso amigo, mais alguém aqui com a gente comentando? Sim, Adriana Caetano, boas dicas sobre o TikTok Shopping. Forte abraço então, Adriana, forte abraço, Ed. Pois é, Caio, e antes da gente passar para o nosso episódio, né, falando de comentários, a gente falou antes do E-Commerce Brasil que quem tivesse por lá aparecesse para dar um oi, e não é que apareceu mesmo, Caio, a gente teve... Geralmente falando, parando no cruzador e falar, oi Fred, oi Caio, ué, oi. Tivemos encontros maravilhosos como com a Marina Leduc e a sua sócia Luciene, né? Elas trabalham com digital e aí nos procuraram, a gente bateu um papo muito bacana. Tivemos também um papo muito legal com Diego e Diogo, da Cria, né, que nos mostrou também, a gente gravou um vídeo. Teve o Daniel, da Nel Pro também falou com a gente. E também tivemos com o pessoal da Mark, né, Caio? Isso, a Fernanda veio para o corredor e falou, oi, Caio Camargo. Agora o primeiro cara falou, ué, o que que ela... Desculpa, meu tic-tac não tá lembrando. Ela falou, não, vocês não falaram pra gente falar oi pra vocês? Vieram falar oi. A Fernanda e o Rômulo, da Mark, lá do Rio Grande do Sul, que estão fazendo um trabalho. Não tem como não sinal pra essa galera, mas a gente quer que sim, que qualquer evento que a gente tiver, vocês virem a gente pelos corredores, por favor, vão lá falar com a gente, é uma honra, é muito divertida, bacana conhecer vocês, porque exatamente a gente estreita essa conversa com vocês e assim, nosso ponto de semana, nós estamos nessa tela querendo fazer conversas com vocês e quanto mais a gente se encontrar nesses eventos, melhor. Certo, e aí você falou tela e só lembrando, o pessoal da marca foi quem desenvolveu aí também uma parte dos bastidores da tela, loja digital criada pelo nosso querido amigo Zorté lá no Sebrae Porto Alegre. É isso aí, é isso aí. Tá, a gente brincou aqui do consumidor zero, vamos lá. A gente, trazendo a pauta que a gente trouxe no passado, né? A gente falava do consumidor zero porque foi um estudo, que acho que faz mais de um ano até que a gente trouxe isso aqui, né, Fred? Que a gente falou que o consumidor ele era zero paciência, zero tolerância. Zero fronteiras, zero paciência. E isso era um novo paradigma. Porém, tem duas coisas novas nesse contexto, com essa nomenclatura zero, que estão ajudando a criar ainda um personagem ainda mais complexo, aí, mais desafiador para as marcas. Né? Que a gente está falando aí, é legal porque são pautas que chegaram independentes para a gente está misturando elas aqui porque acaba fazendo sentido para vocês. A gente vai falar um pouco dessa nova persona nas redes sociais que se chama Zero Feed. Vocês já se depararam com pessoas, principalmente da geração Z, que não tem a foto de perfil, quase não coloca foto, usa ali só para operar, para entender. Não é uma pessoa falsa, não é um robô criado, é simplesmente uma vontade de não colaborar ou não abrir um pouco o seu perfil, as suas particularidades, o seu cotidiano na rede social. E um efeito de tudo que a gente está vendo um pouco na internet, a gente já trouxe isso com outras nomenclaturas para vocês,
E isso está crescendo com essa nomenclatura, é o zero Google, ou seja, as pessoas muito menos googando as coisas hoje para buscar em função do que as IAs têm oferecido, certo, Doc? É isso, né? Então a gente tem como base aqui para esse nosso episódio uma pesquisa, né, da Pew Research de 2024, que mostra que 42% da geração Z sente pressão social ao postar, e 57% dizem preferir observar do que produzir. Então, o feed zero não quer dizer que ele não esteja lá, quer dizer que ele está, porém prefere observar do que gerar conteúdo por toda a pressão e também toda essa questão de uma vida que não é real, né, Caio? Então, que pressiona demais. Acho que no meio dessa história também, Fred, isso faz sentido. Estamos pensando alto aqui, né, nessa conversa com a nossa audiência. Os mais novos, geração Z, também têm um medo de colocar algum combustível que gere alguma crítica, né? Eles estão muito mais fragilizados em relação à rede social, o bullying virtual, falando assim, do que outra coisa. Então, se eu não colocar elementos para que sejam usados contra a minha pessoa de forma virtual, para um ataque pessoal, uma coisa, seja na escola, seja na faculdade, eu estou mais imune a isso. Acaba sendo um ato de defesa também, não só um ato de não abrir os dados, não abrir as informações, mas acaba sendo um ato de defesa ali contra esse mundo cada vez mais odioso ali, né, as pessoas se odiando no digital. Faz sentido, meu amigo? Sim. Então é o tipo de pressão que realmente afugenta, né, as pessoas de gerarem qualquer tipo de conteúdo, né? O medo de ser cancelado, o medo de acontecer alguma coisa. E a pergunta, né, que a gente traz aqui para você que nos ouve, será que a gente está se aproximando de um vazio criativo? A gente já fez um episódio aqui, né, Caio, onde a gente falava que vai ter um momento que a produção da IA vai ser baseada na própria IA. Lembra disso? Exato, Fred. A gente já falou a internet morta, para você que não conhece esse termo. Trata-se aqui de um momento, aliás, eu acho que é um momento que a gente vai falar daqui a pouquinho, mas é um momento que acho que a gente está mais do que vivendo nesse momento, tá? Acho que não é mais futuro ou utópico, ou utopia. Tá-se um momento que é tanta coisa criada, tanto conteúdo criado pela inteligência artificial, que ela passa a se retroalimentar com este conteúdo, ou seja, o conteúdo criado por IA, ele é massivamente observado e criado por IA o tempo todo, ou seja, quase não temos mais humanos na internet, gerando conteúdo na internet. E a gente já está muito próximo disso, segundo alguns estudiosos, né? A gente já tem gerado isso. E aquelas coisas que podem gerar um mundo mais complexo. Muita gente matérias tem falado, né? Nós estamos ficando um pouco, mas vou usar o termo literal, mais burros com tanta IA, né? Se a gente está deixando de pensar, tem estudos até mostrando mapas cerebrais ali, se a gente está pensando menos com a IA por conta disso. O fato é que a IA hoje, ela usa, né, para criar suas informações, para criar as respostas para as pessoas, a internet generativa, ela usa uma base de dados criada pela humanidade. E a partir do momento que a gente já tem hoje mais dados criados pela própria IA, com textos, teorias, estudos, né, feitos pela própria IA, a própria IA está usando esse material já criado por ela anteriormente para se retroalimentar. Parece que a gente está gastando mais de algo que já foi gasto e a gente vai chegar no limiar caótico nessa conversa toda, certo, meu amigo? E por isso essa preocupação de saber se a gente está chegando num vazio criativo e se a IA ela é substituta ou apenas acelera esse ciclo do cansaço. Se a IA poupa a gente para a gente utilizar com outras coisas, ou se ela só acelera esse ciclo de cansaço. Inclusive tem um estudo da Stanford University, também de 2024, que aponta que conteúdos gerados por IA têm 70% menos engajamento orgânico do que conteúdos gerados por seres humanos. Mas, mesmo assim, as marcas estão adotando mais conteúdos gerados por IA, ou seja, você que está nos ouvindo pode aumentar o seu engajamento desenvolvendo você mesmo o seu conteúdo, né? Cara, é uma conversa que eu e você tivemos essa semana lá durante o E-Commerce Brasil, né? E nossa audiência vai reconhecer isso. Já existe, quanto mais você lê texto na internet, mais você consegue perceber a linguagem que a IA utiliza como padrão, principalmente para as pessoas que usam IA para automatizar a conversa sem colocar nenhuma opinião, sem colocar nenhum dado, ou seja, manda a IA fazer 100% do trabalho, né? Uma das maneiras que as pessoas detectam as coisas por IA é um travessão. A gente usa pouco na nossa construção, né? Quando a gente cria texto, não é um travessão de fala, mas é um travessão, ao invés de a vírgula, usa um travessão para trocar uma sentença, né? E o que tá acontecendo, eu tava brincando com o Fred em conversa, não sei se acontece com você, audiência, a partir do momento que eu detecto algum sinal desses, que foi feito muito por IA o texto, eu já nem quero ler o texto. Eu já tenho esse cansado. Falo assim, cara, não vou nem ler. Não vou nem seguir o que tá falando aqui, porque eu já vi que é conteúdo criado de forma artificial
na minha opinião, é quase um texto criado no automático para preencher um espaço de um blog, para preencher uma coluna de jornal, até textos jornalísticos em jornais e mídias consagradas. A gente tem encontrado hoje essas falhas de escrita aí, escrita de maneira artificial demais. E isso tem dado um pouco de cansaço. E um outro fato, pra gente levantar a bola, antes de falar de marca construída, que eu acho que a questão da marca construída do conteúdo é muito importante, né? O Google Zero, Fred, tem a ver com o papo da IA. Hoje, a gente já tem lá o mesmo Gemini, né, e o Google em si, quando você busca alguma coisa como um conteúdo, né, a gente está muito binário. É aquilo que a IA dá pra gente como fonte ou não está no que nós vamos usar como pesquisa. Não tem mais história de 10 páginas rolando 40 links que você vai pesquisar. Então é cada vez mais Google Zero. A gente quer ferramentas que entregam essa resposta cada vez mais pronta pra gente. A gente quer cada vez menos buscar essa fonte de conhecimento. A gente não quer ler a Barça. A gente quer o verbete dado na nossa mão. Faz sentido? Faz. Isso me lembra, Caio, eu tava vindo aqui para Maceió e tava ouvindo um podcast com um executivo da Adobe Digital. E ele tava apresentando uma pesquisa em relação ao último Prime Day nos Estados Unidos. E olha que dado interessante, Caio. Durante o Prime Day, né, que para você que tá nos ouvindo, o Prime Day é o 8 do 8 da Shopee. Isso. Foi quem começou, na verdade, aquela super, hiper, mega, max promoção da Amazon. Chama-se Prime Day. Foi um recorde de vendas, 24,1 bilhão de dólares durante o Prime Day, ou seja, eles lá nos Estados Unidos têm o Prime Day como um termômetro do que vai acontecer no resto do ano. E aí, olha que coisa interessante, durante o Prime Day, a pesquisa do que comprar por produtos e tudo, dentro das IAs generativas, aumentou em 30%. Olha só. Aí, a pessoa do Adobe Digital falou o seguinte: antes, você fazia a pesquisa, vinham os dados. Hoje vem o link de onde comprar também, né? Ou seja, já está muito facilitado. E com essas novas ferramentas de agentes, ele já chega na boca do gol para você simplesmente clicar e comprar. Ele faz aquela pesquisa, aquela coisa mais maçante, que nem todo mundo tem tempo, faz. A IA está fazendo. Então, mais do que nunca, e até foi dica do executivo da Adobe, a gente lembrar daquilo que a gente já falou aqui, do GEO, né? Ou seja, não só as ferramentas antigas de SEO, de otimizar os algoritmos, otimizar as informações, melhor se dizendo, para que você seja melhor encontrado, chega ao ponto do agora também você pensar como IA generativa, porque as pessoas estão buscando lá dentro. A gente já falou sobre isso aqui também. Rapaz, isso dá tanta coisa que a gente já trouxe falando desses temas, né, cara? Um desses pontos importantes, né? A gente fala muito dessas respostas e do Google e tudo mais. Eu tava conversando com uma influenciadora desse final de semana num evento aqui em São Paulo, né? E aí eu fui perguntar do TikTok Shop, que é uma coisa que a gente tá falando muito como ferramenta para entregar e vender o conteúdo. Falei, como é que é isso para você? E aí uma menina da geração Z, que era assessora dela, falou assim: eu não gosto. Porque para mim o TikTok é uma ferramenta de busca. Olha só, é uma ferramenta de busca. E essa questão do comércio me jogando produtos me soa forçado. Isso tem soado forçado para mim. E isso tem me afastado. Quando eu vejo o botãozinho laranjinha, eu já passo reto. Olha como, cara, algumas coisas tendem a evoluir. A gente vai ver como é que vai se desenhar para gerações aqui no Brasil, o pessoal da geração B. Como é que a gente vai aceitar isso, né? Mas estamos numa conversa, né? Que a resposta vem pronta. Os caminhos digitais para esses imóveis não estão nesse fogo todo como estão em resultados iniciais. Talvez tenha até um basta das gerações há tanta resposta, ou há tanta rede social, há tanto flood. Uma coisa que tem falhado muito para a geração nessa rede social é essa geração do sucesso, né, cara? Se eu não mostrar sucesso na rede social, quer dizer que eu não sou ninguém. Se eu tô numa vida mediana, cara, eu não tenho um super carro, numa super casa, eu tenho vergonha, às vezes, de mostrar que eu não consegui atingir o sucesso, ou o corpo perfeito, a casa perfeita, o carro perfeito. É uma coisa complicada nessas gerações hoje, certo, meu amigo? E que isso ainda está acontecendo, e esse é um dos motivos que muita gente está deixando de publicar também, por falta de verdade, de transparência, de realidade. A startup israelense OneBit possui uma tecnologia de gestão de estoques que alia Big Data e inteligência artificial para garantir um estoque mais enxuto e oferecer uma redução de até 70% nas rupturas de vendas. Isso é possível porque o seu sistema de otimização de supply chain possui algoritmos que monitoram o comportamento do consumidor nas lojas e no e-commerce e realiza predições sobre quantos e quais itens devem ser entregues em quais lojas. Saiba mais no link que está na nossa descrição.
Amplie a retenção de vendas da sua loja e aumente o faturamento. Capture o pagamento do seu cliente no exato momento da decisão da compra, sem precisar encaminhá-lo para a fila do caixa. Conheça o SmartTef, uma solução de pagamentos integrada ao seu sistema, seja no PDV, orçamento, pré-venda, pré-conta ou até mesmo no delivery. Com o SmartTef você ganha mobilidade dentro ou fora da loja, sem abrir mão dos benefícios da segurança do tradicional sistema de TEF. Converse com a sua empresa de software e conecte-se ao SmartTef. smarttef.com.br. Fácil, rápido e seguro. Quer fazer a sua loja vender mais? Você precisa de um espaço que tenha identidade, funcionalidade e experiência. Apresentamos o VMSP Studio, especialistas em transformar o varejo através do design e da estratégia com um olhar técnico ao visual merchandising e à arquitetura sensorial. Projetos que desenham jornadas com experiências sensoriais. Na VMSP, sua marca e seu produto se conectam de forma única com o consumidor. Design estratégico para o seu negócio. VMSP Studio, onde a sua loja se torna uma experiência. E aí, Caio, a gente chega a uma outra tendência que está acontecendo, que é as próprias marcas sendo geradoras de conteúdo. Exato. Influenciadoras de si mesmo. A verdade foi para a marca, né, Fred? Exatamente. E aí a pergunta, né, a provocação do nosso episódio é se as empresas vão ocupar o lugar do usuário comum, né? O usuário comum não está publicando, ele está com feed zero, e aí as marcas estão indo lá e procurando elas mesmas influenciarem. Não, tem várias coisas aqui, né, Fred? Eu acho que até com tanta inteligência artificial, hoje você cria uma persona fake para falar de produto. Você não precisa nem mais daqui a pouco ter um influenciador. Você pode criar uma pessoa que se porta como influenciador falando da tua marca. E nesse meio de contexto de coisas falsas e verdadeiras, talvez haja um espaço para a própria marca se posicionar, né? E aí a gente tem as coisas acontecendo, né? O Duolingo, a gente está olhando aqui nos exemplos que a gente trouxe, nos exemplos do Duolingo, né? Que tem a corujinha verde do Duolingo, ela virou um meme. Quem vai lembrar do pessoal do Twitter, lembra do o pinguim do Ponto Frio? Né, lá atrás fez sucesso pra caramba também, a própria Casa Bahia, a própria Magalu faz muito disso. Então o meme, a brincadeira, né, a influência hoje tem que ser muito mais a marca talvez do que os influenciadores. Isso não quer dizer que os influenciadores vão deixar de existir, mas que vai ser cada vez mais difícil eles competir com esse mundo digital, moderno, de inteligência artificial que tá sondando a gente e que a gente não tem um destino, a gente não sabe onde vai parar essa história aí que tá. A gente tá vendo o desenvolvimento disso numa velocidade absurda, a gente tá falando de uma transformação gigantesca na maneira como a gente cria, consome conteúdo em 2 ou 3 anos, né, cara? Imagina aqui o que vai acontecer daqui 2 ou 3 anos, onde é que a gente vai estar. É praticamente impossível você cravar o que vai acontecer até lá, certo, meu amigo? Certo, e aí vem um ponto, né, Caio? Quando você estava falando com a influenciadora no evento, realmente faz todo sentido, porque se eu usava a ferramenta para pesquisar e para me entreter, como eles mesmos dizem que é uma ferramenta de entretenimento, quando eu começo a ser bombardeado por compre, pode ser que isso provoque uma saída, não de todo mundo, mas de muita gente que agora, que tinha aquela tranquilidade para fazer uma coisa sem ter um bombardeio, como já tem no Instagram, como já tem no LinkedIn, com as DMs que a turma manda, era um lugar assim, vamos dizer, tranquilo, né, comparado com as outras redes, e essa tranquilidade acabou. Não, o plano paga um dia sem anúncios. É como se você estivesse andando no corredor do shopping, onde ninguém lhe oferece nada, você tem que entrar na loja, e você vai, por exemplo, para a rua ou para a praia, onde está o pessoal tentando te vender coisa toda hora, ou a churrascaria rodízio, né? Você saiu do Ciro Perlito lá na 25 de março, aí você tá falando para mim. É só uma metáfora, não falando dos lugares em si, mas uma metáfora de ambientes, porque tem gente que gosta de um, tem gente que gosta do outro também. Então, esse é um ponto, e vale lembrar nessa pesquisa da Adobe que eu citei, com o aumento da busca de 30% na IA generativa, né, nas IAs generativas, a outra tendência do Prime Day foi a utilização de marketing de afiliados. É uma coisa que vem crescendo muito, principalmente por TikTok Shop, Shopee e tudo. Então, não deixa de ser uma influência. Então, vai muito ao encontro do que você diz. Não é que um vai sumir, é que a marca está ocupando um espaço de usuários comuns, mas ainda existem os influenciadores que não são considerados comuns. E dentro dos influenciadores tem os afiliados também. É porque uma das grandes ferramentas de impulsionar marcas que a gente tem falado hoje, né, tanto para o pequeno empresário como para grandes empresas, é o UGC, né? Que é User Generated Content, é o conteúdo gerado pelos próprios usuários, e até de tudo que a gente falou no TikTok Shop, vocês viram os vídeos que a gente publicou para vocês, né? Uma marca, um CNPJ, uma loja entra fácil, mas o GC tem que ter algumas características para poder entrar no TikTok e começar a vender como afiliados. Então é isso que
peca um pouco. Agora, se é uma grande ferramenta. Agora, se todo mundo começa a fazer isso, será que a rede não fica esquisita? Será que não fica chato, né? Muita gente, eu posso falar pra você, a minha experiência pessoal no Instagram tem sido cada vez mais chata, porque quando eu vou navegar o Stories, é 2 coisas que eu quero ver, dois amigos, 2 pessoas próximas e 2 ou 3 propagandas na sequência, cara, né? Queira ou não queira, as propagandas estão lá. E a gente também acaba fazendo propaganda, a gente também usa isso pra gente promover, é um fato. Mas a gente sabe que o excesso disso pode ali contaminar as pessoas, como a gente já viu, né? Começa a ter feed zero, acesso de vez em quando, acesso de vez em nunca. As pessoas começam a ficar um pouco mais receosas de estar nessa rede. E isso acaba sendo ruim para todo mundo, né, cara? Porque menos pessoas trafegando, a publicidade vai ficar mais cara e cada vez menos efetiva nesse sentido, certo, meu amigo? Isso, cara. Então vê como a narrativa faz todo sentido, né? As pessoas estão cansadas, param de publicar, também com medo de toda a pressão que tem em relação ao que publicam. As marcas começam a ocupar esse espaço que antes eram dos usuários comuns, e aí a pressão em cima dos influenciadores, dos criadores de conteúdo aumenta. E aí, essa pressão sai do usuário e vai esgotar os criadores, né? A gente tem, por exemplo, TikTok, Instagram, YouTube pagam em alcance e punem aqueles que param. E aí, com a exaustão que sobra, a grande questão, mais uma provocação aqui, é o silêncio ou a automatização? Alguns vão deixar de produzir, outros vão tentar automatizar tudo, né? Ou seja, botar IA para fazer. Então, isso são consequências dessa pressão. Isso me lembra a palestra que a gente assistiu do TikTok Shop lá na E-Commerce Brasil, que o cara disse que o segredo é produzir mais vídeo, ou seja, mais pressão, né? Olha como as coisas se ligam. Não, e você vê que coisa maluca, a gente gira e a gente vai voltar pro mesmo lugar. Como é que o varejista sai de uma história dessa, né, Fred? Na minha visão aqui, são os dados. Nunca foi tão importante esse cara, uma vez que aquela pessoa se torna um consumidor, um cliente da marca, tem informações do consumidor, criar comunidades para conversar com esse consumidor, ou seja, tá aí a fortaleza das comunidades, né? Porque quando eu não tenho uma comunidade, eu fico refém de ferramentas de marketing genéricas, como as redes sociais, para tentar alcançar mais clientes. Agora, quando tem uma comunidade forte, eu posso, seja uma newsletter, seja um grupo, seja uma conversa no WhatsApp, não importa o que você usa para criar comunidades hoje, essa conversa foge um pouquinho desse trilho que a gente está falando. Então, se você tiver dados e souber usar no CRM, abastecido, personalizando a experiência, personalizando a conversa, ou seja, cara, uma conversa aqui, nós estamos há 20 anos nessa conversa assim, falando, Fred, acho que é uns 20 anos que a gente tá batendo Day-Trade, DMO, né, cara, dados são o novo petróleo, né, cara, já faz muito tempo que tá todo mundo, não só nós aqui, mas qualquer especialista de varejo, bate nessa tecla, você que é pequeno que nos escuta, né, eu sei, já ouvi falar de CRM, mas eu não sei nem o que significa, quanto mais como é que eu uso isso, a prática dá nisso que a gente tá falando, tá? Senão, cada vez mais você vai ser refém desse mundo lotado de propaganda, tá todo mundo berrando, tá cada vez mais difícil, ou seja, é um baita de um oceano vermelho, né, meu amigo? E cada vez mais vermelho, o vermelho intenso nessa conversa. É isso, cara. É por isso que, assim, toda essa pesquisa que a gente fez leva para que as campanhas elas sejam ajustadas para o tempo real, ou seja, cuidar muito e que vai muito para close friends, né? Aquela questão de um feed mais limpo, mas também você indo para onde você tem uma área de influência maior, aquele campo mais protegido, né, com os Dixies, com os close friends que há por aí. E um outro ponto, Caio, é a gente pensar e refletir se a gente vai em algum momento voltar àquela era onde as coisas eram normais, nem tudo era perfeito, onde a imperfeição era aceita, né? Hoje, se você bota uma vírgula no lugar errado, se a foto não tá bonita, se a luz não tá boa, tudo é criticado, né? Então, esse império da estética perfeita, né, tá pressionando todo mundo. Bom, Fred, eu vou brincar com você aqui, e para qual disse também, mas deu saudade do Orkut agora, viu, cara? Pô, mas o cara do Orkut disse que vai voltar aí, ó. O cara disse que eu só tô prometendo isso há 2 anos, pelo amor de Deus. Mas volta aí, volta com o mundo que a gente tinha. Quem sabe a gente volta naquele negócio de encontrar as pessoas, os amigos, né, e tudo mais, e a conversa voltar o que foi o boom na rede social naquela época, certo, Doc? É isso aí. Aí agora, pra gente encerrar, né, Caio, reflexões finais para você que tá aí. Você está preparado para se comunicar com uma geração que prefere não deixar rastros? É isso aí. E ó, galerinha, sempre lembrando, falamos de comunidade e construção, a gente quer que você esteja com a gente. Então, assim, tem N caminhos para você construir, estar nas nossas comunidades. Nós temos a newsletter para você toda semana com uma série de notícias, além do que a gente publica no Varejo Fast News, né? Dentro da curatoria que o Fred tem feito semanal.
ainda tem artigo que eu escrevo, artigo que o Fred escreve toda semana para você. Temos também o nosso grupo no WhatsApp, tem um canal no WhatsApp também, se você quiser, não gosta de grupo, tá? O nosso grupo é fechado, tá? Não fica nem um monte de gente fazer barulho, é só a gente que posta no grupo, tá lá só para receber a notícia em primeira mão. Tem um canal, se você preferir também assinar o canal do seu WhatsApp, e também estamos em todas as redes sociais. Além disso, não sei se você está escutando a gente via Spotify, se está escutando a gente via YouTube, mas a gente tem perfis em todas as redes sociais e você pode interagir com a gente. E sempre lembrando, o melhor jeito de você interagir com a gente tá aqui no episódio é mandar tua pergunta, mandar teu comentário. A gente colhe em todas as redes sociais os comentários e traz aqui, participa com a gente, faz sugestão de temas, coisas que vocês querem ver, pegou uma notícia bacana. Escuta, eu vi sobre isso aqui, que tal vocês levarem isso aqui pro VarejoCast? Ou que tal convidar tal pessoa pro VarejoCast? É um prazer estar com vocês e ter essa comunicação com vocês, certo, Doc? É isso aí, é isso aí. Então, chegamos ao final de mais um episódio. Espero que você tenha gostado. Ouve, compartilha e deixa seus comentários aqui. A gente se vê no próximo VarejoCast. Até mais! Você assistiu VarejoCast. Saiba mais sobre o VarejoCast e nossos patrocinadores acessando os links na descrição deste episódio. Seja você também um dos nossos patrocinadores. Entre em contato com o nosso departamento comercial. Tem link aí na legenda. Este VarejoCast foi editado por Yannis Maciel.